vem sempre na frente. Uma moça ia viajar e ela chegou na rodoviária. E como ela ia viajar, ela comprou um saquinho de batata fritas. Sabe aquele saquinho de batata frita? Sim, que a gente compra. E ela botou o saquinho de batata frita dentro da bolsa. Mas aí ela chegou na plataforma, e a plataforma ainda estava fechada, porque o ônibus tinha chegado, mas ainda não tinha aberto para as pessoas entrarem. Então ela sentou num banco e botou a bolsa dela do lado assim, ficou olhando o movimento. De repente chegou um rapaz, sentou do lado dela. Ela se afastou, pegou, botou a bolsa e continuou olhando. De repente, quando ela olhou para o lado, ela viu o rapaz com o saco de batata frita dela aberto e comendo. E ela disse, mas isso é um cara de pau. Isso é um cara atrevido. Como é que esse atrevido teve a coragem de meter a mão dentro da minha bolsa que está aqui no banco e começou a comer as minhas batatas fritas? E o rapaz olhou para ela, deu um sorriso e ofereceu, que é batata frita. E ela falou, isso é um descarado. Além de estar comendo a minha batata, ainda vem me oferecer. Pois eu vou comer a minha batata. E ela pegou uma batata e comia. E o rapaz comia e dava para ela. E ela comia a batata, mas ela tinha uma ira no coração, um ódio. Ela queria esganar o rapaz. Que atrevido esse rapaz, como ele ousa fazer uma coisa dessa? E aí ele oferecia a batata, e ela comia uma batata, e ele comia outra batata. E o saco foi baixando. Finalmente tinha uma última batata. E o rapaz sorridente ofereceu a última batata para ela. E ela falou, claro que eu vou comer, que essa é a minha batata. E pegou a última batata e comeu. E o rapaz deu um sorriso e tal. Finalmente abriu o porteiro do ônibus, ela pegou a bolsa irada, com raiva. Foi viajar com ódio, queria esganar o rapaz. Finalmente chegou na porta do ônibus e abriu a bolsa para pegar a passagem, dar para o motorista. Quando ela abriu, o saco de batata frita ela estava dentro da bolsa, fechado, intacto. Ela havia comido o saco de batata frita do rapaz. O rapaz tinha comprado um saco de batata igual ao do dela. O saco que ela comprou estava dentro. Vocês podem imaginar como aquela moça se sentiu. O princípio de Babilônia é eu primeiro. E às vezes esse eu vem antes de Deus. E meus queridos, esse assunto é sério, porque quando o anjo diz assim, caiu a grande Babilônia, ele está falando de um poder que tem como fundamento e como princípio o alimento do ego. E se nós cristãos estamos vivendo dentro da igreja, alimentando esse ego, nós vamos cair com Babilônia. O anúncio dessa queda é o anúncio da nossa queda. Porque Babilônia caiu por terra, Babilônia vai perder a batalha, Babilônia vai ser derrotada no conflito final. A segunda coisa que nós encontramos na declaração de Nabucodonosor, que exalta o princípio de Babilônia, é que ele diz assim, a força do meu poder. O primeiro princípio de Babilônia é o eu. O segundo é a força do meu poder. É impressionante como nós aprendemos a confiar em nós mesmos. Nós aprendemos a confiar em nós mesmos. Quanto mais você acredita na sua força, mais dificuldade você tem de acreditar na força de Deus. Quanto mais você é autossuficiente na sua força, mais dificuldade você tem para confiar e entregar-se a Deus. Nossa autossuficiência espiritual pode ser uma tragédia para a nossa vida cristã. Vocês sabem por que nós oramos tão pouco? Sabem por que nós oramos pouco? Porque nós não sentimos necessidade de orar, de conversar com Deus. Nós somos extremamente autoconfiantes. Nós confiamos na nossa capacidade, confiamos no nosso poder, confiamos naquilo que somos capazes de realizar. E esse é um dos princípios de Babilônia. Nós às vezes entramos no caminho da tentação sem perceber. Às vezes os jovens se acham autossuficientes para ir a certos lugares e entrar em certos lugares e se envolver em certas coisas que é perigoso para um jovem adventista estar metido naquilo. Mas ele se sente autoconfiante, que ele sabe o limite e pode ir. E eu me lembro da história de um jovem, de que ele se achava muito feio. E ele assim, era muito tímido. Já estava quase 20 anos e não arrumava namorada, né? E às vezes os amigos gozavam dele. Ei, tu aí, mariquinha, bababá, aquele negócio, né? E o coitado do rapaz
era dinâmico na igreja, trabalhava. Ele era o diretor dos jovens da igreja. Muito cristão, um rapaz muito cristão. Mas ele tinha problemas quando chegava na área de relacionamento com o sexo feminino. Né? E o povo gozava dele e ele se achava muito feinho, coitado. E ele não era nem tão feio assim, mas era meio feio. Aí, e ele, mas ele assim, ele infelizmente essa área era difícil. Bem, um dia ele estava no ponto do ônibus e esperando o ônibus. E passou uma moça bonita, mas bonita, que as minhas palavras não podem descrever a beleza dela. Moça bem feita de corpo, cabelos lindos, rosto lindo. E ela passou, e ele estava encostado no poste assim, e ela passou olhando para ele, deu um sorriso. E ele olhou para trás para ver se tinha alguém, mas viu que não tinha ninguém. Aí ela deu um sorriso e ele deu um sorrisinho para ela. E ela foi andando e olhando para ele, parou assim, e ele começou a tremer. Eita, essa menina aí, séria coisa. Aí ele começou andando, e ela foi andando, e ela andava e olhava, e ele foi andando, e ele falou, ela está dando bola para mim, nossa. Olhou para ele assim, e apressou um pouquinho para cima, uma hora a menina deu uma paradinha assim, ele chegou, ela falou, oi, tudo bom? Ele perdeu até a voz. Tudo bom? Falei, tal. Onde é que você é? Para onde é que você vai? Começou uma conversa ali. A menina puxou a conversa. Ela deu a corda, que ele era muito tímido quando se tratava desse assunto. E aí daqui a pouco voltaram para o ponto do ônibus e havia um banco lá. E os dois sentaram no banco. Isso era mais ou menos 1h da tarde. Se conversaram a tarde toda, batendo papo. E a menina toda já botou o braço por cima dele. Ele ficou meio preocupado assim, né? E aí quando foi dando as 5h30 da tarde assim, a menina disse, olha, vamos passar a noite juntos? Falei, pai, eu sou jovem adventista, sou o diretor dos jovens da igreja. Vou passar a noite junto com essa moça? Que convite mais inesperado. Hã? E ele ficou assim meio sem graça, e não sabia, e a menina falou, olha, vamos para um motel, a gente passa a noite juntos. Falou, olha, eu não posso, você não gostou de mim? Não é isso não, eu gostei muito de você. Então, eu tenho dinheiro aqui, a gente paga um táxi, vai, e ficamos juntos. E ele falou, não, mas, não vai me dizer que você não está afim. Não é isso. E, irmãos, olha, sabe, a coisa ficou complicada ali. Olha, jovens, eu vou dizer uma coisa para vocês, ali é o terreno do demônio. Ali é o terreno do demônio. E o rapaz, ele agora não sabia se assumia a identidade de cristão e saía com a cara no chão, ou se ele realmente mostrava a sua masculinidade e avançava com a moça. Ele nunca tinha tido uma moça naquela estrutura, naquele nível. Bem, finalmente, ele decidiu ir com ela e pensou assim, eu vou com ela, mas eu vou passar a noite só conversando, não vou fazer nada. Bonzinho, muito bonzinho. Mas pegaram o táxi, entraram no motel. E obviamente, meus jovens, quando vocês entram no terreno do demônio, já é difícil para você escapar. E ele passou a noite e dormiu com aquela moça. Quando foi de manhã, ele acordou. E quando ele acordou, ele percebeu que a moça não estava mais no quarto. E ele pensou que ela estava no banheiro, levantou-se e foi no banheiro, chamando o nome dela, e a moça não estava mais no banheiro. E ele virou-se do banheiro então, para sair de volta para o quarto. E a parede do motel era espelhada, espelho de cima até embaixo. E quando ele voltou-se novamente para vir do banheiro, estava escrito em letras garrafais, bem grande, toda a parede, com batom vermelho no espelho. Estava escrito assim, bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. E ele caiu de joelhos na cama daquele motel. Chorou. Pediu perdão a Deus pelos seus pecados. E Senhor, tem misericórdia. O diretor dos jovens da igreja, um rapaz virgem, nunca tinha namorado com ninguém. Sabe, meus queridos, eu visitei esse rapaz no hospital, parecia um saco de osso. Estado terminal. E ele disse assim, pastor, por onde você andar por esse mundo afora, diga aos jovens que o pecado não compensa. Diga aos jovens que o sexo pré-marital não compensa.